O insensato é o cidadão que ele se basta, ele acha que o que ele sabe é suficiente, ele acha que ele sabe mais do que todo mundo, ele se vê sábio aos seus próprios olhos. Então quem dita o caminho dele é ele mesmo. Quem faz a sua sorte, entre aspas, é ele mesmo. E isso vai na contramão de tudo que a palavra de Deus ensina. Bom, até aqui, o que o autor de Provérbios faz, que ele é especialista nisso, é mostrar uma realidade dura e terrível. A realidade de que honrar um insensato é extremamente perigoso. Viver uma vida de insensatez é esse retrato aqui repugnante que nós acabamos de ver. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu lido com isso? O Novo Testamento tem um texto para nós no Evangelho muito bom sobre isso. Vocês conhecem de cor. O Senhor Jesus propôs uma parábola para os seus ouvintes dizendo o seguinte: o reino de Deus é semelhante a dois homens. Um deles ouviu a palavra, e esse que ouviu é semelhante a um construtor que constrói uma casa sobre a rocha. E essa casa bem fundamentada, ela aguenta o vento, aguenta a tempestade, aguenta a chuva. Mas o insensato, é o que diz o texto, mas o insensato é como aquele construtor que constrói a sua casa sobre a areia. E quando vem o vento, a tempestade e a chuva, essa casa não resiste. Qual a diferença entre o prudente e o insensato? O prudente ouve a palavra de Deus e a pratica, e é assim que a casa é construída sobre a rocha. E o insensato ouve a palavra de Deus, mas ele é negligente. Ele tem a mesma mensagem, ele tem a mesma instrução, só que ele não põe em prática, ele não dá ouvidos. E a Bíblia diz que isso é a grande insensatez diante da oferta que o Evangelho nos faz. O Senhor Jesus é o caminho. Ele nos aponta o caminho e Ele mesmo é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A minha construção da minha vida precisa ser fundamentada sobre as palavras de Cristo, sobre as palavras do Evangelho, sobre a palavra de Deus. E aí é uma coisa bem prática. Não tem como fundamentar a minha vida sobre a palavra de Deus se eu não abrir e se eu não ler esta palavra de Deus. Da mesma maneira, não tem como eu ser uma pessoa sensata, prudente, se a minha vida não estiver pautada sobre a palavra de Deus. Então nesta manhã nós podemos concluir da seguinte maneira: bom, a Bíblia nos ensina que nós não devemos viver com insensatez e nem devemos dar honra ao insensato. Como é que eu me livro disso? Bom, primeiro, lidar com a insensatez é lidar com aquilo que é próprio do nosso coração, alimentando o nosso coração com a palavra de Deus. Ela é o remédio para a insensatez, é ela que vai me livrar de uma conduta insensata. Como é que eu me livro de dar honra ao insensato? Dando honra a quem deve ser honrado. Eu devo honrar ao Senhor, porque é Ele que é o meu Criador. A minha vida deve ser para o louvor da sua glória. Eu devo compensar e recompensar pessoas que têm toda a disposição de andar de acordo com a vontade do Senhor. Então, se é para escolher alguém para me liderar, eu vou escolher quem? Eu não vou escolher o mais bonito, o mais forte. Eu vou escolher aquele que depende do Senhor. Aquele que faz do Senhor o seu alimento de dia e de noite. Esse precisa receber honra. Esse daí eu posso honrar, porque eu não vou correr risco de fazer isso. Então honra é para quem tem honra. Insensatez, o remédio contra ela é a palavra de Deus. Todos nós em alguma medida somos insensatos. Eu quero concluir com isso. Todos nós em alguma medida agimos alguma vez na vida com insensatez, ou talvez agora mesmo estejamos sendo insensatos em algum assunto da nossa vida. Como é que eu me livro disso? Como é que eu resolvo isso? Primeiro, eu preciso buscar respostas na palavra de Deus. Ouvir os bons conselhos do Senhor para a minha vida. Eu devo pedir conselhos àqueles que são mais sábios, àqueles que têm mais experiência e que não têm uma vida de insensatez. Segundo, eu não posso aceitar honra diante da minha insensatez. Se eu estou vendo que eu estou vivendo de forma insensata,
A partir de hoje, que Deus nos ajude a sentir um mal-estar quando alguém vier bater nas minhas costas e me elogiar por uma coisa que eu sei que está sendo insensatez. Que eu lembre de Provérbios 26, de 1 a 12. E que eu reflita, eu falo, isso daí me faz lembrar daquele cão que volta ao vômito. Do flecheiro que mata as pessoas que estão ali embaixo. Do bêbado com o espinho. Isso daí me faz lembrar de tacar joias preciosas em ruínas. Eu não posso receber honra por insensatez. Eu não devo dar honra para aqueles que são insensatos. Eu preciso sim voltar para a palavra de Deus, lembrar que o único remédio para mim insensatez é Cristo, é a sua palavra. Pedir que Ele me monitore, como Davi cometeu vários atos de insensatez. E por isso, por fim, ele criou uma oração e ele relatou essa oração para nós. E ele conclui essa oração no Salmo 139, dizendo: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Hoje nós precisamos fazer essa oração: Senhor, sonda o meu coração, se eu estou sendo insensato, me guia pelo caminho da sensatez, pelo caminho eterno. É assim que nós lidamos com isso. O Senhor Jesus veio para nos dar a condição de viver uma vida sensata, uma vida prudente. Se nós ouvirmos a sua palavra como construtor sábio e construirmos a nossa vida sobre este firme fundamento do Evangelho, nós não seremos insensatos. Mas se eu ouvir a mensagem do Evangelho e não tomar nenhuma atitude, então aí eu vou estar assinando o atestado de insensatez. Que Deus nos livre de ter essa vida que aos olhos de Provérbios é uma vida inferior, a vida entregue à insensatez. Vou usar a mesma regra para dizer o que seria uma vida superior. É uma vida pautada pelo Evangelho, uma vida de dependência constante de Cristo e da aprovação de Cristo. Os homens aprovam insensatos, mas Cristo não. Então eu preciso submeter o que eu faço e o que eu vivo ao crivo do Senhor, através da sua palavra. Porque Ele honra quem age com prudência e não o insensato. E isso é um bom teste para tudo que nós fazemos na nossa vida. Ter paz com Deus, ter a consciência tranquila diante do Senhor. Que Deus nos ajude nisso, para que sejamos uma comunidade de pessoas prudentes e sensatas naquilo que nós fazemos. E quando alguém surgir com insensatez entre nós, que a gente saiba responder, não no mesmo diapasão, falando insensatez, mas dissuadir esta pessoa da insensatez que ela está dizendo, que é isso que esse texto nos ensina nesta manhã. Amém?